pouca coisa. É. Vamos ficar em cima. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a 15ª sessão ordinária de vereadores da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, nesta data de 14 de maio de 2019. Convido o vereador Carlos Aparecido de Oliveira para fazer a leitura da palavra de vida. Me desculpe, o vereador Paulo Sérgio Ferreira. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público presente e internauta. Palavra de vida. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor guarda a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio Ferreira, que procedeu à leitura da palavra de vida. Vou colocar em discussão e em votação as atas da 4ª sessão ordinária referente aos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. As atas da 4ª sessão estão em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. As referidas atas, já anunciadas, foram aprovadas por todos os vereadores. Convido o vereador Paulo Sérgio Ferreira para fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 73 do Poder Executivo Municipal de 7 de maio de 2019, que altera o anexo 1 da Lei 2.633, de 6 de junho de 2003, que dispõe sobre criação e transformação de cargos de administração direta, reestrutura planos de cargos de carreira e salários dos servidores da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, institui nova tabela e vencimento e dá outras providências. Projeto de lei número 73, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 74 do Poder Executivo Municipal de 7 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para a conclusão das obras do ESF Natal Merle. Projeto de lei número 74, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 75 do Poder Executivo Municipal de 14 de maio de 2019, que dispõe sobre a alteração do inciso 5, parágrafo 4º do artigo 99 da Lei número 4.648, de 15 de abril de 2016. Projeto de lei número 75, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 15 do Poder Legislativo Municipal, de 8 de maio de 2019, que institui o dia 19 de janeiro como Dia Municipal do Cabeleireiro e dá outras providências. Projeto de lei número 15, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 16 do Poder Legislativo Municipal de 14 de maio de 2019, que torna obrigatório
no âmbito municipal de São José do Rio Pardo, a realização de exames bilirrubina total e fracionada em recém-nascidos com mais de 12 dias de vida que ainda apresente icterícia e da outras providências. Projeto de lei número 16, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Tribuna livre para deliberação, convocado Marcelo Donizete Primini, superintendente da SAERP. Assunto: situação da estação de tratamento de esgoto do bairro Buenos Aires e assunto diversos. Data da participação, dia 21/5/2019. Quem faz o pedido é o vereador Rafael Cossian. Bom, é um pedido de convocação. Da primeira vez, nós fizemos um convite para participação na Tribuna Livre. Pelo que eu fui informado, Marcelo Primini, nesta terça-feira, teve compromissos de última hora, me parece, em Ribeirão Preto, não pôde participar da tribuna. Mas nós estaremos votando aqui uma convocação. Requerimento de Tribuna Livre, convocando o Marcelo Primini, superintendente do SAERP. Coloco em discussão esta tribuna. Em votação, os vereadores que estiveram de acordo permaneçam sentados. A convocação para participação na Tribuna Livre no 21 de maio de 2019 foi aprovada por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 578 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira, solicita a SAERP informações sobre ações previstas para a solução de problemas de abastecimento de água nos bairros do Vale do Redentor, Dionísio Guedes e Natal Merli. Requerimento 578 está deferido. Requerimento número 579 desse vereador Paulo Sérgio Ferreira, solicita a secretária municipal de Saúde e Medicina Preventiva informações sobre o uso de medicamento na farmácia municipal. Requerimento 579 está deferido. Requerimento número 580 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, solicita a SAERP diversas informações sobre a permanência de funcionário na estação de tratamento de esgoto na Nova São José, no bairro Buenos Aires. O requerimento 580 está deferido. Requerimento número 581 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, solicita ao Executivo Municipal e ao gestor de convênio da saúde informações sobre a transparência das prestações de contas dos convênios de saúde que especifica. O requerimento 581 está deferido. Requerimento número 582 da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita ao Executivo Municipal informações sobre benefícios eventuais no âmbito municipal da política pública de assistência social. Requerimento 582 está deferido. Requerimento número 583 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a aquisição de óleo diesel para a frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Requerimento 583 está deferido. Requerimento número 584 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a aquisição de cascalho para a ação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O requerimento 584 está deferido. Requerimento número 585 do vereador professor Rafael Cossian, solicita a SAERP informações sobre o fornecimento de água no Jardim Aeroporto. Requerimento 585 está deferido. Requerimento número 586 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a situação do loteamento Quinho Maldonato junto à Prefeitura Municipal. Requerimento 586 está deferido. Requerimento número 587 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre equipamentos de lazer e áreas institucionais no bairro Domingos de Silos.
Requerimento 587 está deferido. Requerimento número 588, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Ministério Público do Estado de São Paulo informações sobre providências tomadas em relação à barragem de rejeitos radioativos localizado em Caldas, Minas Gerais, após o relatório emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 588 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 588 foi aprovado por todos os vereadores. Tá. Requerimento número 589, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais informações sobre providências tomadas em relação à barragem de rejeitos radioativos localizado em Caldas, Minas Gerais, após relatório emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 589 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 589 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 590, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Ministério Público Federal informações sobre providências tomadas em relação à barragem de rejeito radioativo localizada em Caldas, Minas Gerais, após relatório emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 590 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 590 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 591, do vereador professor Rafael Cossian, solicita à Agência Nacional de Águas informações sobre a providência tomada em relação à barragem de rejeito radioativo localizada em Caldas, Minas Gerais, após relatório emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 591 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 591 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 592, do vereador professor Rafael Cossian, solicita à Comissão Nacional de Energia Nuclear informações sobre providências tomadas em relação à barragem de rejeito radioativo localizada em Caldas, Minas Gerais, após relatório emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 592 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 592 aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 593, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao IBAMA informações sobre providência tomada em relação à barragem de rejeito radioativo localizada em Caldas, Minas Gerais, após o relatório emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 593 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 593, aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 594, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Ministério de Meio Ambiente informações sobre providências tomadas em relação à barragem de rejeito radioativo localizada em Caldas, Minas Gerais, após relatório emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Requerimento 594 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento 594, aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 595, do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, solicita à Saerp informações sobre as constantes faltas de água na Vila Brasil, em rua que especifica. Requerimento 595 está deferido. Requerimento número 596, do vereador Sidney Marim Morgan, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a previsão para a realização de poda nos acostamentos da estrada vicinal que liga São José Mococa. Requerimento 596 está deferido. Requerimento número 594, do vereador Matheus Mafepe, solicita ao Executivo Municipal informações sobre o retorno das merendeiras para prestação de serviço no Batalhão do Corpo de Bombeiros. Requerimento 597 está deferido. Requerimento número 595,
468, do vereador Matheus Mafep, solicita ao Executivo Municipal informações sobre arrecadação de medicamento para o canil municipal. Requerimento 598 está deferido. Requerimento número 599, dos vereadores Carlos Aparecido Oliveira, Matheus de Oliveira Pinto, Rafael Cássio Cossian, Lúcia Helena Libano da Cruz, Pedro Merli Jean Tomassi, Sidney Marim Morgan. Solicita ao presidente da Câmara Municipal informações sobre a possibilidade de encaminhamento à Procuradoria da Casa, petição de juiz da primeira vara da comarca do município referente ao processo 1000.168 45.2019.8.26.0575. Requerimento 599, com a palavra o vereador autor Rafael Cossian, Lúcia Helena Libano da Cruz, Carlos Aparecido de Oliveira, Matheus Mafep, Pedro Jean Tomassi e Sidney Marim Morgan. Senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem nos acompanha aqui e pela internet. Senhor presidente, explicando esse requerimento, porque ele é para o senhor. Hoje à tarde nós tivemos no fórum para fazer entregar uma documentação ao juiz sobre aquele processo da placa preta, o uso da placa preta em veículo particular. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, parece que o prefeito ainda não entendeu o que aconteceu, porque ele deu entrevista para a Gazeta do Rio Pardo, dizendo da necessidade do uso da placa preta em veículo particular, porque quebrou o carro oficial da prefeitura. Enfim, ele não entendeu que ele não pode usar a placa preta. Pode usar o carro dele, mas não a placa preta, né? Passou quase um ano e ele ainda não compreendeu que é um ato irregular. Bom, voltando, senhor presidente, nós tivemos para entregar uma documentação para o juiz, porque nós encontramos um possível erro nesse processo e fomos alertá-lo. Ele nos encaminhou para o Ministério Público. Hoje a gente teve o prazer de conhecer a nova promotora, a doutora Júlia, que, aliás, nos pareceu muito séria, muito comprometida, e ela que fez essa solicitação para nós. Então, ao invés da gente deixar a documentação lá, ela pediu para que a Procuradoria da Casa colocasse esse documento no processo digital da placa preta. Tá? Como nós não somos advogados, nós não podemos peticionar, mas a Procuradoria pode. Então é isso que nós estamos pedindo para que os nossos procuradores alimentem o sistema para que o Ministério Público possa agir e o juiz também. Além disso, como a questão é séria, ela pediu para que a gente fizesse um BO, então nós vamos fazer na delegacia, porque ela vai pedir uma investigação sobre isso, e também pediu providências junto à OAB. Nós estaremos levando o mais breve possível, já que ela quer também providências da OAB. Então é isso que eu queria explicar e pedir aí que o senhor, por gentileza, encaminhe para a nossa Procuradoria para fazer essa solicitação. Muito obrigado. Perfeito. O requerimento 599 está deferido. Eu convido o segundo secretário vereador João Batista Ramos a fazer a leitura dos balancetes. Ou melhor, das indicações primeiro, vereador. Indicação 471 do vereador Paulo Sérgio Ferreira. Sugere ao Executivo Municipal o plantio de árvore em todo o centro de nossa cidade. Indicação 472 do vereador Paulo Sérgio Ferreira. Sugere ao Executivo Municipal a colocação de faixa asfáltica em trecho que especifica. Indicação 473 do vereador Paulo Sérgio Ferreira. Sugere ao DEC a colocação de parque em madeira no bairro Domingo de Silos. Indicação 474 do vereador Paulo Sérgio Ferreira. Sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a poda de árvores localizada na Avenida da Saudade. Indicação 475 do vereador Zildo de Oliveira. Sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que realize a manutenção de estrada rural utilizada para peregrinos no caminho da fé. Indicação 476 do vereador Zildo de Oliveira. Solicita à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a realização de manutenção na estrada rural de acesso ao Barreirinho. Indicação 477 do vereador Zildo de Oliveira.
indica ao diretor-presidente do DEC, Iuris Feres Abrão, a construção de quadra esportiva em espaço da EMEB São Judas Tadeu, no Vale do Redentor. Indicação 478, do vereador Zildo de Oliveira, indica ao Executivo Municipal a construção de quadra esportiva em espaço da EMEB São Judas Tadeu, no Vale Redentor. Indicação 479, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de limpeza no córrego São José, nas proximidades do viaduto Dr. Moacir de Ávila Ribeiro. Indicação 480, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização e roçamento de mato e limpeza de área institucional nas proximidades da Igreja de Santo Expedito. Indicação 481, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de recapeamento ou operação tapa-buraco na rua Gabriel Otaviano Ribeiro. Indicação 482, do vereador Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan, sugere ao Executivo Municipal a demarcação de estacionamento para motocicleta na frente do prédio da Fundação Educacional. Indicação 483, do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a participação em edital do Ministério do Turismo voltado para os projetos de infraestrutura. Indicação 484, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviço a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Pedro Cury. Indicação 485, do vereador Rubens Lobato Pinheiro, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção de estrada rural após a Casa de Nazaré. Indicação 486, do vereador Matheus Mafep, sugere ao Executivo Municipal a realização de serviço de tapa-buraco ou recapeamento na rua José Aguiar. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos balancetes. Aqui. Demonstrativo do convênio médio referente a fevereiro de 2019. Ciente, arquive-se. Balancete financeiro orçamentário da Câmara Municipal relativo ao mês de abril de 2019. Ciente, arquive-se. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, para que faça a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida 14/5/2019. Comunicado do Ministério da Educação aos vereadores informando sobre o repasse de verbas para a Prefeitura Municipal local. Comunicado do Ministério da Saúde aos vereadores informando sobre o repasse de verbas para a Prefeitura Municipal local. Comunicado da Prefeitura Municipal aos vereadores informando sobre o repasse de verba recebida pela municipalidade local. Boletim constábil diário dos bancos da Prefeitura Municipal referente à competência abril de 2019. Resposta do Executivo Municipal ao requerimento 392.400, 401, 407, 408, 2019, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, 443, 444, 446, 448, 449, 450, de 2019, de autoria do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, 431 e 434, de 2019, de autoria do vereador Matheus de Oliveira Pinto, 433, de 2019, de autoria dos vereadores Matheus de Oliveira Pinto, Carlos Aparecido de Oliveira, Lúcia Helena Libano da Cruz, Pedro Ernesto Merli Jean Tomás, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan. 440, 441, 442 e 468, de 2019, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian, 435, 436, 437, 2019, de autoria do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto.
Hamilton Pisoli, Carlos Aparecido de Oliveira, Itamar da Silva, João Batista Ramos, Lúcia Helena Libano da Cruz, Luiz Henrique Artioli Tobias, Matheus de Oliveira Pinto, Paulo Sérgio Ferreira, Pedro Ernesto Merli Jantomassi, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan, Isildo de Oliveira Delmondes, 429, 430, 491 de 2019, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Resposta do Executivo Municipal à indicação 404 de 2019, de autoria do vereador Matheus de Oliveira Pinto. Resposta da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva ao requerimento número 468 de 2019, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Resposta da creche EMEB Maria França Torres ao requerimento 428 de 2019, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Resposta da SAERP ao requerimentos 438 de 2019, de autoria do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Resposta da segunda base de bombeiro de São José do Rio Pardo ao requerimento 432 de 2019, de autoria do vereador Matheus de Oliveira Pinto. Resposta do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ao requerimento número 274 de 2019, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Ofício número 179, 181, 185, 186, 187, 188, 189 e 190 de 2019 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 72 do Poder Executivo Municipal, de 6 de maio de 2019, que dispõe sobre o parcelamento de débito municipal de São José do Rio Pardo, do Estado de São Paulo, com o seu regime próprio de Previdência Social, RPPS. Projeto de lei número 72 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui nesse projeto que é um parcelamento que nós temos com o IMP, que a Prefeitura deve para o Instituto Municipal de Previdência, parcelas atrasadas aí, inclusive da gestão Santurbano, se eu não me engano, a última gestão do prefeito Santurbano, e agora está sendo feito o parcelamento. Eu conversei com o Fabiano, responsável lá pelo IMP, e a gente não tem ainda os valores da parcela, porque esse valor ele é calculado assim que a lei é aprovada, e aí joga no sistema para fazer o cálculo, porque assim, quanto mais demora para aprovar, mais demora para sancionar, mais tempo passa, mais multa, mais juros, e assim consecutivamente. Mas nós fizemos um cálculo que seria mais ou menos algo em torno de 60 parcelas de R$50 mil, o que daria próximo de 3 milhões de reais, né, em 60 meses. E aí, só para reforçar a importância do pagamento do Instituto de Previdência. Porque a gente pode perceber ali no artigo 1º que o valor do débito ele é de 2.650.000. Então, só de juros, multa, né, que está sendo aplicado, dá mais de 350 mil reais. Ou seja, mais de 10% do valor devido. Então eu queria fazer esse alerta pela importância do pagamento do IMP. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer, nesse sentido, que essa gestão é o segundo refinanciamento que faz. Tem um correndo aí em cerca de R$500 mil por mês e tem mais esse que vai dar cerca de R$50 mil. Então a gente está pagando dívidas de prefeitos anteriores que deixaram de corresponder com o IMP. Eu estou falando isso porque esse é um dos motivos, por exemplo, para travar o repasse de governo federal para o município e para a rejeição de contas junto ao Tribunal de Contas. É muito importante, a gente não pode deixar isso. Então, faço aqui essa ponderação para a gente aprovar esse parcelamento, para a gente garantir o pagamento dos valores de aposentadoria para os servidores aposentados, mas que a gente mantenha a saúde financeira do IMP. Porque parece que o IMP tem um caixa gigantesco, mas a gente não pode deixar de olhar para frente.
os cálculos atuariais do MP são preocupantes. E se o MP quebrar, a prefeitura tem que sustentar e aí esqueça tudo. Tá? Então, assim, esse alerta ele é importante. Porque parece que não pagar o MP, deixa para lá, é bobeira, mas é uma falha gravíssima de prefeito, que importa em rejeição de contas, inclusive. Então, queria fazer essa ponderação. Continue em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 72 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Emenda. Desculpe, vereador, eu só gostaria de informar que o requerimento de urgência é o projeto de lei número 7475/2019. Ele não obteve as assinaturas necessárias para deliberação, portanto, o referido projeto de lei seguirá os trâmites ordinários. Pode prosseguir, vereador. Emenda aditiva modificativa número 1 do projeto de lei número 5, de 5 de fevereiro de 2019. A emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 5 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 5 do Poder Legislativo Municipal, de 5 de fevereiro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefício de auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica no município de São José do Rio Pardo e da outras providências. Projeto de lei número 5 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, esse projeto é de minha autoria. Nós alteramos aqui com a emenda anterior, a ementa do projeto. Né? Ele não autoriza mais o Poder Executivo, mas ele regulamenta a concessão do aluguel social para mulheres vítimas de violência. Nós aguardamos a aprovação daquela lei do aluguel social da Prefeitura Municipal, inserimos lá a possibilidade de se pagar o aluguel social para mulheres vítimas de violência, e esse projeto só está regulamentando isso. E ele regulamenta, senhor presidente, em duas possibilidades tão somente, que é na determinação judicial de medida protetiva para as mulheres, né, que seriam os incisos 1 e 3 do artigo 23 da Lei Maria da Penha, que seria o seguinte: a primeira hipótese, que é encaminhar o ofendido e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou atendimento, e a segunda hipótese, determinar a ofendida, né, a saída do lar sem prejuízo do direito relativo aos bens guardados aos filhos e alimentação. Então, esse é mais um daqueles projetos para a gente dizer claramente para a sociedade que nós não concordamos com a violência doméstica, que nós não concordamos com o machismo e que a gente precisa, sim, proteger essas mulheres. Nós ainda temos mulheres que têm dificuldade de voltar para casa, tá? Porque vai apanhar novamente, vai sofrer violência novamente. Então, esse projeto ele garante que o poder público banque nessas circunstâncias, nas mesmas regras do aluguel social, que era cerca de R$ 750, se eu não me engano, durante 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Tá? Então, acho que é por isso que é importante a gente aprovar e garantir esse direito para as mulheres. Continue em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 5 foi aprovado por todos os vereadores, já com a emenda incorporada, vereador Cossian. Projeto de lei número 7 do Poder Legislativo Municipal, de 25 de março de 2019, que dispõe sobre a divulgação de relação dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde e da outras providências. Projeto de lei número 7 está em discussão. Em votação. Em discussão. Com a palavra o vereador Rubinho Pinheiro. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite a todos, né, as pessoas aqui presentes, os internautas. Eu ia pedir para o vereador Mafep só um pedido de vistas por uma sessão, só para que eu verifique aí algumas questões e possa incluir aí alguma emenda aditiva, alguma coisa nesse sentido. Vereador? A parte, senhor presidente, levantamos a questão. Eu acredito que o vereador Rafael gostaria de fazer um slideshow, aí depois nós discutimos a questão da vista. Perfeito. Pois não, vereador. Senhor presidente, só fazer um reparo aqui, vereador Mafep, vereador Rubinho. Olhando agora nos últimos minutos, eu percebi que faltou o artigo que coloca a lei em vigor,
a lei não tem data para entrar em vigor. Então ela pode entrar imediatamente, daqui 60 dias, 90 dias. Então, se a vista for concedida, a gente precisa inserir esse artigo, o último artigo lá, para colocar o prazo de vigência da lei. Senhor presidente, eu vou até fazer uma reparação aqui, que eu acho que é importante. No final de 2017, eu apresentei alguns projetos que davam... Se você quiser ir projetando, Douglas, faça a gentileza. Em 2017, eu apresentei alguns projetos que tratavam da transparência no poder público. Então, a gente deu transparência às filas da educação, deu transparência às filas da saúde, que não é cumprido até hoje, a gente está brigando no Ministério Público para isso. Deu transparência às ações dos conselhos, deu transparência aos gastos com publicidade. E eu me lembro que a dona Grácia, que está aqui, naquela época ela me procurou e falou assim para mim: tem uma lei que fala sobre divulgação da relação de medicamentos. E já desanimado com a prefeitura, eu meio que não dei ouvido. Falei, eles não cumprem nem a divulgação da lista, não vai cumprir a divulgação de medicamentos? Imagine, né? Medicamento acho que é até um pouco mais detalhado, tal, enfim. E aí, coincidências do destino, o vereador Mafep apresentou esse projeto no dia 26 de março. E no dia 28 de março, a minha menina deu entrada no Instituto da Criança da USP. E no dia que eu cheguei lá, a Lígia acompanhou ela na quinta-feira, na sexta-feira eu fui lá. Eu recebi um papel, que por acaso está com o Douglas, falando da transparência no Hospital das Clínicas para os pacientes. Eu vou pedir para o Douglas acessar, eu passei o login e a senha. Esse é o portal da minha menina. Tá vendo? Então está na página do Instituto da Criança, portal do paciente. Está para baixo ali, Douglas. Pode fazer o login e senha? Porque eu achava que era difícil, mas não é difícil. Muito pelo contrário. Olha lá, o Douglas vai digitar a matrícula dela, que é o número do SUS, né? A senha que nós escolhemos. Na senha? Não precisa. Bom, tá lá, gente. Esse é o sistema de um hospital, que é o Instituto da Criança. Ali eu consigo ver a agenda de exames. Ali eu consigo ver as cirurgias que estão agendadas e que estão disponíveis. E ali tem, para os pais não perderem viagem, para acompanhar, Douglas, aquele link ali, ó, medicamentos. Vou pedir para o Douglas acessar. Olha lá, medicamentos disponíveis. E tem toda a lista de medicamentos disponíveis. Simples. Quando não está disponível, acho que hoje eu não sei se tem algum que aparece ali, indisponível. É muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. E aí você não precisa de que um riopardense saia lá do Vale do Redentor, pegue transporte público, venha até aqui para chegar, bater a cara e não tenho medicamento hoje. Tá? Então é muito simples. E aí eu até publicamente queria... Porque eu acho que assim, às vezes as coisas contaminam para as coisas erradas. E a prefeitura não faz a coisa certa, que é tão simples de fazer. E eu quando a dona Grazi me procurou, eu falei, não vai dar certo. Falei isso para ela. E dá certo. Né? Então, na mesma data que o Mafep apresentou, eu tive acesso a esse portal. De novo, é um hospital. É um hospital. Nós temos um sistema de saúde com TI próprio que pode desenvolver isso. Tá? Então, eu queria mostrar isso para todo mundo, porque é possível e eu acho que a gente tem que divulgar boas ações. Boas ações têm que ser divulgadas. Né? O que, infelizmente, às vezes falta na nossa prefeitura. Então é isso, senhor presidente, que eu queria divulgar e eu espero e agradeço o vereador Mafep pela propositura do projeto. Eu vou colocar o pedido de vistas solicitado pelo vereador Rubinho em discussão. Pois não, vereador. Só uma coisa que faltou. O Pedro falou, mas esse é privado? Eu falei, não, é SUS, é público. Público. Tá? Então, o que é público pode ser bom. Depende da gestão para transformar uma coisa em algo bom. Senhor presidente, só para complementar, era justamente essa questão, se haveria necessidade de colocar a quantidade de medicamentos, por exemplo, ou o número de... Então é só a questão da disponibilidade, sim ou não. Mas aí eu vou pedir e eventualmente faço aí uma adequação, incluindo alguma coisa, às vezes pela própria internet. Uma semaninha eu já... Obrigado, senhor presidente.
Pedido de vistas está em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Pedido de vistas do vereador Rubinho Pinheiro foi aprovado por todos os vereadores. Voltará na próxima sessão. Projeto de lei número 8 do Poder Legislativo Municipal de 25 de março de 2019, que determina a fixação de placa de identificação em terrenos baldios existente no município de São José do Rio Pardo. Projeto de lei número 8 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 8 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 69 do Poder Executivo Municipal de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial orçamento programa do município por superávit financeiro percebido em 2018, vinculado à conta do incremento temporário do piso de atenção básica. Projeto de lei número 69 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 69 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 69 do Poder Executivo... requerimento de urgência ao projeto de lei número 69 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 69 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 70 do Poder Executivo Municipal de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento programa do município, tendo em vista o convênio a ser firmado com a União para recapeamento da Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, no trecho entre a Feira do Produtor e trevo da Avenida Euclides da Cunha. Projeto de lei número 70 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 70 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 70 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 70 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 71 do Poder Executivo Municipal de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município por excesso de arrecadação das transferência do governo federal ao SUS. Projeto de lei número 71 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 71 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 71 do Poder Executivo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 71 está em discussão. Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Passamos para o expediente livre. Vereador Matheus Mafep. Senhor presidente, mesa, vereadores, senhora vereadora, público presente e internautas. Deu entrada o projeto de lei número 73, vejo isso com bons olhos. Tem 2 cargos aqui que a gente sempre lutou por isso, desde o nosso início do mandato, e uma nova luta que é em relação também ao transporte escolar. Está sendo criado a vaga de maqueiro para o pronto-socorro. Até então, gentilmente, os GCMs realizavam esse trabalho, improviso, só que estava de forma irregular. É uma forma de proteger o usuário do pronto-socorro, como também a questão do GCM, que agora a pessoa vai ser específica para isso. E também o motorista de veículo escolar. Quando levantou aquele assunto da necessidade do transporte, que pode daqui, não pode da rua de cima, da rua de baixo, qual que foi a sugestão que se surgiu dessa Casa de Leis? A contratação do motorista específico para o transporte escolar. Então, ele vai ter a sua carga horária, ele vai trabalhar conforme a determinação do Poder Executivo. Não vai ficar dependendo de legislações vinculadas ao Estado de São Paulo. O convênio ainda existe e segue esse padrão, mas a partir do momento que seja tudo realizado com orçamento próprio, tanto o quadro efetivo como também o veículo, a frota, resolve-se o problema. Acredito que o primeiro passo foi dado. Agora, volta a questão
de batalharmos para recursos de frota. Vai ter o motorista, agora vamos trabalhar a questão da frota e assim resolve o problema. É aquela questão. São coisas que, infelizmente, dependem do Poder Executivo, mas muitas e muitas ideias positivas saem daqui. Que bom que o Executivo aceitou essa sugestão proposta pela Câmara Municipal. Um outro assunto muito importante, senhor presidente e vereadores, eu sempre batalhei pela questão da segurança pública no município. E dentro em breve nós vamos ter a oportunidade de colaborar com isso. Nós sempre pleiteamos a questão de segurança e também cobramos da Polícia Militar a vinda de efetivos, a vinda de viaturas. E hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o novo tenente Funk, a questão que já está sendo sinalizada de forma positiva pela administração, o Hernani, o secretário de gestão, que é a valorização do Prolabore. Que esse Prolabore é uma ferramenta, através de convênio, que o polícia recebe, entre aspas, uma ajuda de custo, no valor de R$ 250, que está anos defasado. O município tem como colaborar através de projeto de lei, que espero que venha para a casa, dando um maior incentivo. Para que isso? É uma forma de trazer novos polícias para Rio Pardo, pela questão do Prolabore. Hoje nós estamos com metade do pelotão. Ainda bem que nós estamos numa cidade segura, mas a gente tem que enxergar lá na frente. São José, logo, logo, é 60, 70, 80 mil habitantes. Então, nós temos agora a chance de fazer o que era obrigação do Estado. O salário do polícia está totalmente defasado. Então, essa Câmara vai ter a oportunidade de fazer o que o governador ou os governadores não fizeram até o momento. Parabenizo a iniciativa do presidente Luiz Henrique, a questão de colaborar, caso for necessário, em relação ao duodécimo que a Câmara possui em seu tesouro. O Hernani havia sinalizado um valor que as polícias não concordaram e existe uma ferramenta partindo daqui, desde que o Executivo assuma o compromisso de manter. Então, no caso, se tem a necessidade de recursos, a Câmara, os vereadores que estiveram reunidos com a Polícia Militar, vai colaborar dessa forma, devolvendo ao invés do final do ano, né, presidente? Sim. Anteriormente, mas que o Executivo assuma o compromisso de destinar para este Prolabore. Isso, aprovaríamos a lei com um gatilho, que ele quer dar um pouquinho menos, depois faria tudo de uma vez, vê o valor que já está definido, manda o projeto de lei para casa e faça a suplementação que for necessária. Fico feliz da abertura que o presidente nos deu, fico feliz dos vereadores que aceitaram o convite da polícia de estar conversando, entendo a necessidade e também é mais uma forma, já que vamos valorizar agora o Polícia Militar, fazemos de alguma forma a questão do GCM. Os dois têm que caminhar juntos. Aprovamos projetos de lei em relação ao GCM, só que também os níveis salariais do quadro efetivo do GCM está defasado. Então, nós estamos tendo a chance de valorizar a segurança pública municipal. Parabéns aos vereadores, aqueles que são mais próximos da administração, pedir para esse projeto de lei vir o quanto antes. Os vereadores da oposição já se mostraram favoráveis ao projeto, caso alguém tenha alguma dúvida, aproveitar a tribuna para isso, e vai resolver tudo, presidente? Não vai. Claro que nós temos que trabalhar por todos os funcionários públicos municipais, mas se chegou essa demanda, que o Executivo já sinalizou como positiva, vem na casa e aprova. Vira a página, vamos para outros. E assim vamos trabalhando, tentando ajudar todo mundo. Este é a segunda questão. Em relação à causa animal, senhor presidente, são coisas que, infelizmente, a administração peca.
Foi nomeado o senhor Toco Quesada, um ativista, um protetor da causa. Gosto muito do Toco, faz um trabalho excelentíssimo. Só que a forma Hernani de administrar faz tudo errado. Ele, infelizmente, foi nomeado em um cargo errado. Então, dentro em breve, nós vamos perder a pessoa do Toco, que poderia estar fazendo um trabalho maravilhoso no Canil. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Desde 2013, nós estamos orientando que para aumentar, para podermos produzir ainda mais em relação à causa animal, nós precisamos regulamentar na esfera da agricultura e meio ambiente uma diretoria para bem-estar animal. E assim nós resolveríamos grande parte do que trava em relação à causa animal em Rio Pardo. Porque isso está muito cômodo, senhor presidente. Um animal errante, já existe um TAC firmado na municipalidade, já está em 3 volumes. Nós, hoje, estamos regidos pela Secretaria da Saúde. Aí chega lá, mas não é a saúde, é o meio ambiente. A secretária, ela tira dela e joga para a Secretaria de Meio Ambiente. Porém, na lei, o que está acontecendo é Secretaria da Saúde. Então fica esse empurra e cachorro morre. Empurra, se não morre, leva para uma FEP. E a demanda está alta por falta de legislação. Todas as nossas aqui no mandato foram esgotadas. Agora, o que nós estamos fazendo? Fiscalizando o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Conselho Municipal de Saúde. Semana que vem vamos mandar para o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Estamos cobrando o cumprimento do TAC. Essa questão, infelizmente, é um pouco mais demorada, mas nós temos resultados. Seria interessantíssimo a administração rever. Criou tanto cargo, passou tanto cargo, então cria-se um cargo específico para o bem-estar animal. Regulariza a situação do colega Toco, regulariza toda a situação e ele vai desempenhar a função que ele é capaz. Ele está, infelizmente, em desvio de função, está tampando o sol com a peneira, a municipalidade não atende o TAC, vai ser multado em torno de R$500 por cachorro abandonado. Imagina a hora que o fórum começar a executar. Eu tenho condições, senhor presidente, de levar no mínimo uns 20 na porta do fórum. Só de levar os lá de casa, né, Morgana? Imagina quanto fica a multa da prefeitura. O Hernani, ele não consegue sanar os problemas visíveis. Essa nova visão, ela está ofuscada. Resolve o problema, cria-se a repartição apropriada, contrata um novo veterinário, coloca para trabalhar os funcionários, e assim vai deixando de tomar multa. A multa, acredito eu, que passa de R$12 mil. Com esse dinheiro, já teria feito o gatil. Volto a dizer, logo nós teremos um problema de um senhor, no Domingo de Silos, que a prefeitura, acredito que será obrigada a recolher 80 gatos. Aonde que nós vamos colocar esses animais? Não, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim, então já estou até me preparando para isso. Só que até quando? É muito cômodo a secretária de saúde, com todas as suas responsabilidades, mandar para minha casa. É muito cômodo a Secretaria de Agricultura não forçar a criação desse cargo. Então, já que eles querem contemplar um colega, um correligionário político, que faça, senhor presidente. Da forma certa, ele vai trabalhar, vai desempenhar as funções dele. Só que a forma Hernani de administrar é pitoresca. Eles fazem tudo para dar errado. Pode ser que até condene o próprio Toco e mais um fumo por Hernani, porque a representação foi feita e, inclusive, foi aceita e está anexada já naquela ação civil pública que nós aqui denominamos como TAC dos amigos. Então, agora, não é mais 16, aumentou mais 2 cargos. É isso, senhor presidente. Que mais que a questão do veterinário, do Samuel? Um cara bacana, gente boa, faz um belo trabalho, está com uma multa gigantesca nas costas. Então, o Hernani, se ele quer se prejudicar sozinho, ele quer pular do prédio, ele pula sozinho. Não leva a pessoa boa na administração, não. E isso fica o alerta aos vereadores também. É isso, senhor presidente. Boa noite. Continua aberto o expediente livre. Vereadora Zildão do Prado. Quero comentar aqui, boa noite, pessoal, né? Quero comentar que, lembra que terça-feira eu comentei, tava o pessoal da Castruca Renata estava lá na Pratinha, hoje estão no Barreirinho. Ontem eu tive numa missa lá no Barreirinho, estava conversando com a população lá, que a máquina estava trabalhando lá, viu, Carlos?
E conversei com várias pessoas, Carneiro, lá da Fortaleza, né? E hoje também o nosso que acompanha a máquina, que é o Gueirinha, vai estar lá também explicando pro pessoal onde vai pôr a máquina. Isso é muito bom, né? Para lá para o nosso povo lá e vai para lá. E avisando vocês que a outra máquina está pronta. Amanhã já começa a trabalhar. Entendeu? Então amanhã vamos... Não sei para onde vai a outra máquina, mas vai trabalhar também, viu? Obrigado a todos. Continua aberto o expediente livre. Vereador Pedro Jean Tomás. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, público presente e na internet. Semana passada eu não estive aqui, na última terça-feira, estava doente, mas hoje eu queria ressaltar, porque é o seguinte, semana passada foi uma semana após a votação, a tumultuada votação que a gente teve aqui da abertura ou não da cassação, da comissão processante do prefeito Hernani. Não dá para deixar... Passou aí 15 dias, mas a memória ainda está comigo e deve estar com alguns colegas aí sobre o que aconteceu aqui naquele dia. Não dá para deixar passar assim em branco, sem mencionar nada sobre o que representa isso para mim, como vereador, como um jovem político que iniciei minha carreira há pouco tempo. Eu, quando iniciei a política, iniciei para lutar pelo bem da cidade, mas, acima de tudo, pelo que é certo. Pelo que eu acho certo, pelo que eu acho correto. Então, assim, quando a gente vê alguma coisa acontecer de errado na cidade, eu, como cidadão, não abro mão do papel de fiscalizar. Eu, quanto político, então, como vereador, muito menos. Então, assim, muito se disse, muito se questionou nas semanas seguintes, principalmente na semana seguinte, nos dias seguintes, sobre o papel do vereador. Alguns falavam que o vereador, ele deve tampar buraco. Que o vereador, mas com tanto buraco na cidade, o vereador vai querer processar o prefeito? Ora, não tem nada a ver alhos com bugalhos. Quem tapa buraco é o prefeito. O vereador, ele deve legislar, deve criar leis, avaliar as leis para ver se estão certas ou estão erradas e, principalmente, fiscalizar o prefeito. Se o prefeito faz coisa errada, o vereador tem a obrigação de fiscalizar, apontar para o Ministério Público e, sim, aqui na casa, tomar a iniciativa e punir o prefeito quando deve. Não deve abrir mão desse papel fiscalizatório. Então, há uma diferença muito grande que a população deveria visualizar e que queria passar essa mensagem. O que é o trabalhar pela cidade? Trabalhar pela cidade é tampar buraco, que não é um papel do vereador, e sim do prefeito, ou trabalhar pela cidade é fiscalizar. Trabalhar pela cidade é tampar os olhos para as coisas erradas que acontecem na cidade, ou trabalhar pela cidade é pedir que se investiga e puna quem faz as coisas erradas na cidade. E por isso que eu digo, eu trabalho pela cidade. Eu trabalho pela cidade pois eu não quero que passe em branco as coisas, como passou aqui nessa casa, como a gente arquivou um processo. Isso envergonha a mim como vereador, envergonhou alguns colegas aí. Mesmo eu tendo votado contrário à decisão da casa, né, sendo voto vencido, a imagem que fica é da Câmara. Não é do vereador tal, não, é da Câmara. A Câmara dos Vereadores se envergonha. Então, o Rafa aqui até apresentou para mim uma notícia do G1, que saiu no portal da Globo. A manchete fala: Câmara de São José do Rio Pardo rejeita comissão para investigar prefeito por improbidade. Então, assim, aqui eles não querem saber se o Pedro foi a favor de abrir a investigação. O Pedro, o Rafael, a Lúcia defendem que tem que investigar o prefeito, sim. E 7 vereadores foram contrários. Não. A imagem que passa é da Câmara. Então, a vergonha que fica é para casa, para a Câmara. Infelizmente. E, assim, isso desanima muita gente com a qual eu conversei nas semanas seguintes. Passam a deixar de vir na Câmara, passam a deixar de frequentar a casa, passam a deixar de se interessar por política, porque o momento que você vê a pessoa esfregando provas, como foi esfregado aqui no telão aí nosso, né, apresentando fartas provas de cometimento de crime, e nós,
como papel, o poder legislativo, fechamos os olhos a isso, e isso afasta a população da política. Continua aberto o expediente livre. Vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, eu queria falar sobre 3 assuntos que são de gravidade relevante. Primeiro, eu queria comentar que na semana passada nós fizemos uma crítica pesada aos cortes da educação que o presidente Bolsonaro, através do ministro da Educação, promoveu nas universidades, nos institutos federais, na educação básica, nos hospitais universitários e por aí vai. Ocorre que não foi só lá, não. Infelizmente, nós tomamos ciência que o prefeito, seguindo a mesma linha, também cortou recursos da educação aqui, em especial da FEUC. Os servidores da FEUC ainda não receberam o salário desse mês. Nem os professores, nem os servidores, nem aqueles que ganham perto do salário mínimo não receberam. Pessoas que têm o seu compromisso, têm contas, têm responsabilidades para arcar. Tá? E isso aconteceu porque a prefeitura não repassou o recurso que está consignado no orçamento, que é para passar para a FEUC. É uma vergonha. Isso é direito dos trabalhadores. Ninguém está pedindo favor para o prefeito. Ninguém está pedindo favor para o diretor da FEUC. Está simplesmente exigindo que se pague o que é de direito. E aí essas pessoas têm que atrasar o aluguel, têm que deixar de comprar remédio, têm que espremer o orçamento doméstico e as compras no supermercado porque não tem dinheiro. Simples assim. Tá? Então, eu gostaria aqui, conversei com os colegas antes, né, da gente começar a sessão, pedindo aí uma ação, em especial dos vereadores aí da base, para que exija o repasse dos recursos para a FEUC. Vale lembrar que nós reduzimos o orçamento da FEUC, porque a FEUC já está melhorando a sua situação, de 2018 para 2019, em R$700 mil. Né? Porque esperava que algum recurso, por exemplo, do laboratório ia entrar, mas não está entrando. Então, a FEUC está fazendo exames lá, está desembolsando recursos, mas a prefeitura não está pagando. A FEUC ficou com a despesa, mas não ficou com o orçamento. Então é uma situação vergonhosa, é uma situação lamentável, dramática para esses professores, para esses servidores. Tem professor que vem de fora, gasta para vir dar aula, então está pagando para trabalhar literalmente. Então, assim, a gente não pode se calar diante disso, né, diante desse desmonte que essa administração está tentando impor à FEUC. Outro ponto que eu acho que é importante dizer, que nós tomamos ciência, é que a FEUC bancou a reforma da sala para o PROCON, para o Banco do Povo e para o SEBRAE. Essas 3 instituições saíram do aluguel, a prefeitura está economizando e a prefeitura sequer pagou por essa reforma ou ajudou. Então, assim, é lamentável, é triste, mas assim, não é de se estranhar vindo de uma administração do Hernani, por exemplo. Tá? Então fica aqui o nosso repúdio, fica aqui o nosso manifesto, e a gente espera que na semana que vem a gente venha com a notícia de que o recurso foi repassado e o salário foi pago. Hoje à tarde a vereadora Lúcia, o vereador Morgan, o vereador Pedro e eu, nós conversamos com o diretor da FEUC, o diretor administrativo Serafim, e ele, assim, lamentou muito o que está acontecendo, dizendo que está tentando pedir ajuda da prefeitura, mas infelizmente a prefeitura virou as costas para a FEUC, o que é muito triste. E em especial nesse momento que a FEUC tem dado sinais aí que tem melhorado, está se reestruturando, né? Enfim, então fica aqui o nosso lamento e o nosso protesto. O outro ponto, senhor presidente, dialogando um pouco com a fala do Pedro, sobre o papel do vereador, antes de começar a sessão, 6:50 da noite, eu estava parado aqui aguardando a Câmara ser aberta, e um senhor chegou aqui, inclusive um senhor que estava conversando com o Zildão, com o Antônio Carlos, né, estava ali sentado, ele me abordou aqui na porta da Câmara, com uma história triste, né, dizendo que a irmã faleceu, né, que ele está com dificuldades, porque ele ajudou no funeral da irmã e tal, tudo mais, e que ele não está conseguindo pagar o aluguel. Faz pouco tempo, tal, mas enfim.
E ele diz que ele procurou o vice-prefeito Reinaldo Milan, e segundo ele, o Reinaldo encaminhou esse senhor para a Câmara para pedir dinheiro para os vereadores, porque os vereadores têm que pagar o aluguel. Isso não é papel de vereador. Aliás, isso não é papel do vice-prefeito. Ex-vereador, ex-presidente dessa casa. O Morgan comentou que esses dias mesmo, não sei se o Lick estava junto, o Lick estava junto, veio um senhor pedir para pagar a passagem dele porque a prefeitura encaminhou para cá. Vereador não faz isso, gente. Isso não é atribuição de vereador. Nem pode. Nem pode e não é sua atribuição. Como o Pedro disse, nosso papel é fiscalizar, é fazer leis, é cobrar do executivo. A Câmara não dá a cesta básica, a Câmara não distribui remédio, a Câmara não paga aluguel para ninguém. Isso não é atribuição. Também não é atribuição do prefeito nem do vice. Eu encaminhei esse senhor, eu pedi que ele procurasse a Secretaria de Assistência Social, que é quem pode, de repente, dar um caminho, uma saída para ele. Mas isso não é função. Então, eu acho que é importante a gente registrar isso, porque muita gente confunde, inclusive incentivada pelo vice-prefeito, de qual é o papel da Câmara. O papel da Câmara não é pagar aluguel, não é pagar a cesta básica, não é isso. Não é isso. A gente até se comove com as histórias, que são tristes, com a situação das pessoas que estão em dificuldade. Mas esse não é o nosso papel. Isso é proibido por lei, isso não é a nossa atribuição. Então eu queria fazer esse registro aqui, porque não é a primeira vez e eu gostaria que fosse a última. Tá? Porque eu não fui o primeiro, vários dos colegas já foram abordados, diretos. E o que é pior, não é porque as pessoas vêm espontaneamente aqui, não. Elas são encaminhadas da prefeitura para cá. Né? O Tita chegou, eu relatei na hora para o Tita, aconteceu isso, o Pedro chegou, eu relatei. Enfim, então é triste, porque às vezes isso não é papel da Câmara. E às vezes as pessoas saem chateadas daqui como se isso fosse obrigação do vereador. E não é obrigação. O nosso papel é fiscalizar, controlar e promover políticas públicas para melhorar a vida dessas pessoas. Acho que o Mafep quer uma parte. Obrigado, Rafa. Inclusive, é a cartilha que o próprio Ministério Público nos enviou. Ela chama Político que faz favor, nega direitos. Não existe melhor texto que esse. Em relação aos remédios, cidadão, usuário, que ele é contemplado por isso. Ele chega na Secretaria de Saúde. Esse remédio não está disponível, já está errado. Um agente político, tradicionalmente conhecido na cidade, misteriosamente arranca esse remédio da cartola e vai lá, medidas paliativas. Só que ali, que é o foco do problema, não está resolvendo. O porquê disso? Sabem que porta bater. Você lembra aquela vez que eu te dei um remedinho? Então, agora eu quero votinho. Isso é errado, gente. Não pode se vender a raiz traumática, corrompida. Esse lixo que nós estamos enfrentando é por causa desses senhorzinhos bonzinhos que deu aspirininha. Aí eu e meus 14 filhos vai votar no candidato que deu remédio. Só que a Secretaria de Saúde não deu remédio. Ele está certo? Não está. Ele foi eleito para fiscalizar, ele tem caneta na mão para colaborar com essa demanda altíssima que está em relação à falta de medicamentos. A fila oftalmológica está em 800 pacientes, senhor presidente. É caso de Ministério Público, vamos ter que intervir novamente. E o prefeito oftalmo, meu Deus do céu, está na contramão da direção. Nós, agentes políticos, a gente tem que trabalhar para um todo e não ficar cevando, porque senão não vai para frente. A maior parte aqui já tem filho, eu quero ter a minha família, eu quero um dia a minha família, eu quero a minha cidade, a minha comunidade que seja atendida da maneira correta, que não dependa do Zé ou do Abreu ficar mendigando remédio, mendigando receita, mendigando transferência, mendigando transporte. A coisa pública é pública, ela precisa funcionar, é direito. A gente paga conta altíssimas, anda em dia, anda de cabeça erguida. O que a gente quer é não ter que chegar no... Estou precisando do remédio, sei o que. Se tem, isso é para ter lá, gente. Você vê como que é triste, senhor presidente, você vê o vereador Rafael Cossian, letrado, doutorado,
500 mil diploma, capacitado, chegar a ficar desanimado em um projeto de lei que seria para divulgar a falta de medicamentos. É o fim dos tempos, mas esse é o nosso sentimento, senhor presidente. A gente faz, um homem ali trava, o homem ali amarra, ao ponto de desanimarmos. Mas é o que eu sempre falo, não podemos desanimar, não podemos. A chance está em nossas mãos. Quem quer faz agora, não espera acontecer. Por isso tem que ir para cima, deixa a página fake xingar a gente, deixa esse povo nada a ver, folgado, xingar. Eu aguento o tranco, a gente tem que aguentar. É triste demais, porque a pessoa ainda cria aquele vínculo, porque está tão necessitada, é questão de vida. Mas é inadmissível uma secretaria de saúde sem remédio, inadmissível um vice-prefeito fazer dessa forma, ludibriar o cidadão, trazer ele para a Câmara, um lugar que está errado, da forma que foi proposta, e ele sabe muito bem que é improbidade administrativa para os dois lados, aquele que vai fazer a doação e aquele que se sujeitou. O fumo vai para os dois. Então, essa forma brincalhona, de sarro, e essa forma triste de fazer política, a gente tem que acabar. Nós precisamos acabar. E não aceite, a gente está faltando remédio, tem o lugar certo para ir, Paulão. Tem o lugar certo para ir, Tita. E se não for, fórum não morde ninguém. Tem gente, esse senhorzinho tem vergonha de ir no fórum. Por incrível que pareça, a pessoa, por mais correta que seja, tem medo de uma delegacia, tem medo, fica... Admito, eu no começo, quando era mais novo, não gostava de passar nem na porta. É do ser humano, demora um pouco para as pessoas conhecerem. Então, gente, fórum não morde, secretarias não mordem. E todos nós, vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário, judiciário, nós somos funcionários de vocês. Nós somos funcionários. Se não está faltando alguma coisa, tem que recorrer ali. Entra na justiça e ganha. Mas não fiquem implorando para essas pessoas, porque são elas que se perpetuam no poder e fica esse... volto a dizer, Rio Pardo está crescendo igual rabo de égua, para baixo. Não cresce por causa desses políticos. Eles fazem... Tem vereador, agente político aqui, senhor presidente, é um CNPJ. Gasta tanto na campanha, vezes o mês, vezes os 4 anos, faz um investimento. Então, isso daqui não é uma empresa, a gente está aqui para colaborar, para fazer políticas públicas, para legislar, para denunciar, não para fazer uma conta. Não, eu vou pegar o salário, vou dividir tanto aqui, vou gastar, que assim eu qualifico o meu eleitorado e se perpetua no poder sem fazer nada. Então, pessoal, fica um desabafo, temos o local certo para recorrer. Chega de político fazendo favorzinho, remedinho, não sei o quê. Não é assim que funciona. O Reinaldo foi vereador, ele deveria, no mínimo, secretário Daniel Tardelli, está acontecendo isso. O senhor tem dotação orçamentária, existe esse caso, analisa, dá atenção, ouve esse cidadão, ele merece, no mínimo, atenção, e procure enquadrar ele na legislação, faça o certo. Não querer zoar o cara, porque eles são fanfarrões. Ele deve falar assim, eu mandei lá falar com o Morgan, com o Mafep e com o Cossian. Vamos deixar, eles levam a população na brincadeira. Não é assim que se faz, gente, né? Tem que ter respeito. O cara ali já não está legal, já perdeu não sei quem, já está endividado, e fica fazendo esse ping-pong. Errado, senhor presidente. Espero que essa mensagem chegue para o Reinaldo, porque eu juro, porque eu não acredito que administradores, agentes políticos, usem de pessoas que estão sensibilizadas como forma de brincar, de gozação. Obrigado, Rafa, pela parte. Acho que a mensagem é essa, né? Nosso papel é lutar para que a política pública ocorra e para que seja direito de todos, e não para o privilegiado que tem acesso a B ou C, né? Eu queria fechar esse tópico, senhor presidente, lendo um texto que eu escrevi para o Jornal Democrata em 2016, que eu acho que ele desenha, ele faz um pouco, ele traz esse desenho, né? Chamado O Antipolítico. O antipolítico. Não é novidade para ninguém que passamos por tempos difíceis e que a maioria dos brasileiros desacredita nos políticos e nos partidos. Fica a impressão de que ninguém presta, existindo uma aversão à política e a quem participa deste cenário. Misturam-se todos, os bons e os maus políticos.
É importante refletir sobre esse quadro, mas, sinceramente, não acredito que quem sinta essa aversão represente o antipolítico. Muito ao contrário. Esse cidadão desiludido é apenas o produto de um antipolítico. Explico. O antipolítico não é quem odeia a política, mas sim quem dela leva vantagens. Ou seja, é o político comum, o bagre, o carreirista. Parece contraditório, mas os antipolíticos sobrevivem da política. Têm mandatos, são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidentes. Alguns antipolíticos não foram eleitos, mas ocupam cargos de confiança nos ministérios, secretarias, diretorias e coordenadorias do Brasil afora. Outros não têm cargos, mas sempre se alimentam de pedaços da administração pública. O antipolítico é aquele mau caráter que quer levar vantagem em tudo, sugando dinheiro público em licitações e compras dirigidas, mesmo que isso custe a falência de uma empresa estatal ou até mesmo a falta de merenda escolar de nossas crianças e adolescentes. O antipolítico é aquele que vende o seu apoio em troca de um favorecimento qualquer, vende o tempo de rádio e televisão de seu partido. Mas atenção, ele não é só um vendedor, é comprador dos bons, especialmente quando precisa de votos nas eleições. Para isso, desembolsa o que for preciso para atrair o voto dos ignorantes úteis. O antipolítico distribui cestas básicas, paga conta de luz, dá uniforme esportivo, material de construção e até remédio. O antipolítico posa de bom moço, abraça os desconhecidos, dá tapinha nas costas, frequenta churrascos, está na primeira fileira da missa, usa crianças, pessoas doentes e até pessoas com deficiência para impulsionar sua falsidade. Tira várias fotos, com crianças no colo, com as famílias vítimas de enchente ou de catástrofes. Se aproveita de todo tipo de desgraça para sensibilizar de algum modo e passar a imagem de popular, de gente útil. Na verdade, não faz nada de concreto para transformar a sociedade, reduzir as desigualdades e combater as injustiças, mas sempre está bem na foto. Seu único propósito é manter-se no poder e alimentar esse ciclo. Educação de qualidade? Que nada, melhor é dar um caderno ou uma bola para as crianças. Saúde digna para todos? Que nada, melhor dar remédio ou ajeitar uma consulta furando a fila de espera. Habitação? Que nada, melhor arranjar 2 sacos de cimento na eleição. E assim, o antipolítico vai contribuindo para manter tudo como está, para que suas presas se tornem reféns e fiquem na mediocridade e nessa dependência material. Afinal, quanto pior, melhor para ele. A partir das ações do antipolítico, a população desacredita na política como possibilidade de transformação da sociedade. Ele alimenta a raiva e a aversão a tudo e a todos. Afinal, para o antipolítico é bom que todos sejam colocados na mesma vala. Graças às ações desse cidadão, os jovens sentem nojo da política e é comum ouvirmos frases do tipo: você é uma pessoa tão boa, não vá se meter em política. Ou então, nenhum político presta. Somos todos responsáveis por isso, pois entra ano e sai ano, o antipolítico continua no Senado, nas prefeituras, nos governos do Estado e nas câmaras municipais. E nada muda na vida da comunidade, na cidade ou no país. Quantos desses você conhece? Preste atenção ao seu redor. Não há outro caminho para acabar com o antipolítico senão pelo voto, pela participação popular e pela educação. Somente com a participação das boas pessoas, com a conscientização e com a escolha criteriosa da população, conseguiremos transformar esse cenário. Por tantas manobras eleiçoeiras dos antipolíticos, tem muita gente boa fora de cena, porque o antipolítico é especialista em se eternizar em mandatos, em impedir que a fila ande, quase sempre por meios indecentes. Acho que de 2016 para cá, eu acho que o texto continua bastante atual. Bastante atual. Parece que eu vi um filme. Mas, enfim. Para encerrar, senhor presidente, eu queria divulgar um documento que nós tivemos acesso hoje, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu queria divulgar, em especial, para os pais e mães de alunos que utilizam transporte escolar. Porque o Tribunal de Contas fez uma fiscalização pontual e a gente queria dar publicidade a isso e debater com os colegas essa questão. Então eu vou pedir para o Douglas fazer a gentileza da gente descendo, porque o relatório ele é muito importante e eu espero que a administração tome providências, porque senão quem vai responder é a própria administração, né?
Então, olha lá. Essa é a segunda fiscalização ordenada do transporte escolar, que foi realizada no dia 26 de março de 2019. Pode descer, Douglas, por gentileza. O conselheiro é o Robson Marinho e o agente de fiscalização é o Salmo Caetano de Oliveira, que veio para cá. Tá bom? Bom, pode descer mais um pouquinho, Douglas, por gentileza, pode ir descendo. Aí são os dispositivos legais que normatizam o transporte escolar. E aí, isso, vamos descendo devagarinho agora, Douglas. Então, foi feita essa fiscalização no mês de março, né? E aí eu acho que é importante a gente dar providência. Sobe um pouquinho, Douglas, para a gente ir descendo juntos. Aí. Então, olha lá. Identificação, Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, nome do prefeito Hernani Vasconcelos. Pode ir descendo, está ali o CPF do prefeito. A unidade escolar, e aí é importante a gente dizer, a fiscalização ela é pontual. Ela é aleatória e foi sorteado um local para ser feito. Então, essa foi feita junto à escola Estela Mares Barbosa Catalã, no CAIC. Né? Responsável diretora é a Rose. Né? Pode ir descendo, CPF da Rose, responsável. Bom, aí vem lá. O setor de transporte escolar, as características. Total de alunos da rede municipal, 3.681. Número de alunos atendidos pelo transporte escolar da rede municipal, 584. E aí vem um comentário. Alunos efetivamente contemplados. Foi informado que 129 alunos do terceiro setor também são atendidos pelo transporte escolar. A prefeitura possui relação de todos os alunos que requereram o transporte escolar? Sim. Todos os alunos que requereram no ano de 2019 foram beneficiados? Segundo a prefeitura, sim. E aí ele comenta, todos os alunos, lá eles comentam assim, todos os alunos que tinham direito, segundo a lei municipal, 5.000 e pouco. A prefeitura efetuou um estudo do traçado e o tempo de viagem das rotas? Segundo eles, sim. Aí coloca um documento. Vem outra pergunta. A prefeitura tem controle de todas as rotas seguidas pelos veículos? Segundo a prefeitura, sim. Isso é tudo respostas da prefeitura, tá, gente? Por isso que ele foi colocado. Mas depois, na prática, a gente vai ver algumas coisas. A prefeitura tem registro do tempo gasto nas viagens de todos os veículos? Falou que sim. A prefeitura fornece serviço de transporte escolar aos alunos da rede estadual? Colocou que sim. E aí informa o número de alunos atendidos pelo transporte da rede estadual, 1.281. É mais do que o dobro da rede municipal, segundo os dados informados. A prefeitura tem controle de todos os alunos transportados pelo itinerário? Colocou que sim. Pode ir descendo. E aí é a relação que eles apresentaram. O transporte envolve alunos da zona urbana? Sim. Informar o número de alunos atendidos pela rede urbana, são 1.442. Qual é a faixa de quilometragem atendida pelo município no transporte na linha de maior percurso? Segundo a prefeitura, a maior linha tem 50 quilômetros. O transporte escolar envolve alunos da zona rural? Sim. O número de alunos é 556. Qual a faixa de quilometragem atendida pelo município no transporte da linha de maior percurso? 50 quilômetros de novo. Está aí uma outra divergência, que ele colocou 50 quilômetros para a zona urbana, 50 quilômetros para a zona rural. Mas vamos seguir. A prefeitura recebe recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte? Sim. Informar o valor recebido até a data da fiscalização, até dia 26 de março. 11.781,55. Pode ir descendo. Agora, informações sobre a frota. Está começando a ficar complicado. A prefeitura possui frota própria? Sim. Informar o número de veículos que compõem a frota própria? 5. Do total da frota, quantos têm mais de 10 anos? Nenhum. Então, são todos veículos novos para o transporte escolar. Quantidade de vans da frota própria da prefeitura? 0. Quantidade de micro-ônibus? 5. Quantidade de ônibus da frota própria? 0. Quantidade de outros tipos? 0. Outros tipos de veículos. Existem dados individualizados de todos os veículos utilizados no transporte escolar, contendo as informações das manutenções realizadas? Não. Deveria ter. Né? Olha lá, as revisões não são preventivas. O pagamento de seguro obrigatório de todos os veículos da frota está em ordem? Não. Perigosíssimo, porque se uma criança sofrer acidente, o seguro obrigatório cobriria. Como não paga, não vai cobrir. Existe controle do combustível de toda a frota? Na frota própria. Colocou que sim, que é um controle unificado de toda a frota do município no setor de patrimônio.
Todos os veículos foram submetidos à inspeção semestral junto ao Ciretran, observando o local de registro do veículo e tal? Não. Não está em ordem. A prefeitura possui frota alugada? Não. A prefeitura possui frota terceirizada? Sim. Informar o número de veículos terceirizados. 38. Comentário. O município tem mais 12 ônibus que atendem aos alunos no sistema de passe urbano. Então, vários alunos recebem o passe Vereador, para utilizar. Pois não. O senhor poderia pedir o tempo do Morgan? Autores, muito obrigado. Pode ir descendo lá, Douglas, por gentileza. Então, 38 terceirizados, né? Veículos. 38 veículos. Mais 12 ônibus de passe. Bom, do total da frota terceirizada, quantos têm mais de 10 anos de uso? Lembrando que a legislação veda mais de 10 anos de uso. Dos 38, 19. Metade. Metade não está em condição de rodar. Quantidade de peruas, tipo Kombi da frota terceirizada, são 26. Quantidade de vans, são 4. Quantidade de micro-ônibus, 0. Quantidade de ônibus, 8. Informar a quantidade de outros tipos, 0. Existem dados individualizados de todos os veículos utilizados no transporte escolar contendo as informações das manutenções? Sim, com base na vistoria do Detran. Então, a prefeitura não faz a revisão da frota própria, mas cobra dos perueiros e empresas aí de ônibus. O pagamento do IPVA de todos os veículos está em ordem? Sim, pois isso é um quesito necessário para a vistoria semestral. O pagamento do seguro obrigatório está em ordem? Sim, também é um requisito. Todos os veículos foram submetidos à inspeção semestral junto ao Ciretran? Não, pois alguns ônibus não estão em dia. Então, mais um problema. Informações sobre os condutores. Todos os condutores possuem comprovante de aprovação no curso especializado de transporte escolar? Sim. Há condutores que cometeram alguma infração grave ou gravíssima ou que são reincidentes em infrações médias durante os últimos 12 meses? Sim. E aí cita o nome de alguns condutores. Todos os condutores apresentaram certidão negativa de registro de distribuição criminal, né, relativa a crimes de homicídio, roubo, estupro, corrupção de menor, nos últimos 5 anos? Sim, todos apresentaram. A avaliação do serviço, aí que o negócio fica complicado. Então, o horário do início da inspeção foi às 6h45 da manhã. Pergunta, há compatibilidade entre os... Aí já não é mais a prefeitura respondendo, aí agora já é o agente de fiscalização, o auditor do TCE. Há compatibilidade entre o serviço, entre os horários de início e final das aulas com o horário de serviço do transporte? Não. Ele está dizendo que o horário é ruim. Está definido o responsável e o local da recepção e a entrega das crianças na unidade visitada em relação ao serviço? Sim. Então, lá no CAIC, temos a pessoa responsável para isso. Há responsável para fiscalizar a gestão do serviço de transporte escolar na unidade? Não. Então, aí pode ser um problema por conta de controle de número de alunos que utiliza. Na unidade, o serviço de transporte é atendido por qual frota? Terceirizada, via passe. Quais tipos de veículos são utilizados nessa unidade? Vans e ônibus. Um ônibus e uma van, todos para transporte urbano. A inspeção dos veículos. Então, a placa tal, né, a frota é terceirizada, é via passe, é um ônibus. O CRLV, né, o licenciamento está em ordem? Diz que sim, tem a foto do licenciamento do veículo. A pintura da faixa horizontal de cor amarela, meia altura, escrito veículo escolar? Não. Deveria ter no ônibus, mas não tem. O veículo inspecionado estava equipado com o registrador instantâneo inalterável de velocidade, né, que é o tacógrafo, né, o cronotacógrafo? Sim, esse aí tinha. Pode descer. Então está todos os documentos em ordem. No veículo havia cinto de segurança em boas condições de uso e em número igual à lotação? Não. Não. Nossas crianças nessa escola estão indo sem cinto de segurança. Todos os alunos utilizavam cinto de segurança? Não, porque não tinha. No veículo havia extintor de incêndio com carga e data de validade? Sim, está lá o extintor. Pode ir descendo, Douglas. Os pneus do veículo encontravam-se em condições aceitáveis de utilização? Sim. O condutor do veículo tinha idade superior a 21 anos? Sim. O condutor possuía CNH especial? D ou E? Sim. Até aí tudo bem, tem um documento. O condutor do veículo portava o registro atualizado de cada escolar, de cada aluno transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone? Não.
Isso deveria ter. Isso deveria ter. Tá? Entrar em contato com... Foi verificada, olha isso aí, foi verificada a presença de monitor de transporte escolar? Não. O veículo inspecionado apresentava boas condições? Não. Olha um dos pneus desse veículo. Segundo, então tem a placa, já não é um ônibus, né, é uma van, pode ir descendo. É terceirizado, é uma van, né, possui o licenciamento em ordem, sim. A pintura de faixa escolar, nesse caso, sim, né, tem até a foto comprovando. O veículo tinha o tacógrafo lá para velocidade? Não tinha, nesse caso. Havia cinto de segurança em boas condições? Não. Os alunos utilizavam? Não. Né, pode descer. O veículo inspecionado tinha o extintor? Sim. Os pneus estavam bons? Sim. O condutor tinha a idade correta? Sim. Pode descer. Documentação. Tinha CNH? Sim. O condutor portava o registro atualizado de cada escolar transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone? Não. Quem tem que fornecer isso é a secretaria, não é o motorista, mas ele não tinha. Tinha monitor do transporte? Não. O veículo apresentava boas condições? Sim, né, mas era um veículo com mais de 10 anos de uso. O terceiro e último, um ônibus, placa tal, terceirizado, no modelo de passe, um ônibus, possui o licenciamento do veículo, sim. Tem pintura da faixa? Não, não tem. Tem o tacógrafo? Tem, nesse caso. Apresenta cinto de segurança? Não. Pode descer. E aí tem as crianças, pedir para o Douglas pintar o rostinho delas para não expor ninguém. Mas vejam como as crianças vão soltas aí na viagem, né? Qualquer freada mais brusca, todo mundo vai para o chão e se machuca. Todos os alunos utilizavam? Não, porque o veículo nem tem cinto de segurança. Pode descer. No veículo, havia extintor de incêndio? Não. Os pneus do veículo estavam em boas condições? Não. Olha os bancos do veículo. É isso aí que nós pagamos, pessoal. Isso é dinheiro público. Nós pagamos bom e, né, você compra a marca boa e leva. Bom, o condutor tinha idade acima de 21, sim. Tinha CNH tipo D ou E, sim. O condutor portava o registro com o nome das crianças, telefone não, porque a secretaria não fornece. Tinha monitor de transporte? Não tinha. O veículo apresentava boas condições? Não. Os bancos de novo. Observações finais, é aí que eu queria chamar a atenção. O controle da frota, pegaram 3 veículos e os 3, né, a van era a melhor dos 3 ali, né, mas mesmo assim tinha idade mais alta. O controle das frotas própria e terceirizada, realizado pela prefeitura, é deficitário. Não havia informações disponíveis, prontas, a respeito da quantidade de vans terceirizadas, a idade da frota terceirizada e se o DPVAT da frota própria estava quitado. Isso revela a ineficiência no controle do transporte escolar. Vou traduzir. Isso revela que é um ralo que vai dinheiro embora. Isso revela ineficiência no controle do transporte escolar. Ademais, a prefeitura tem 2 ônibus novos, sem uso, parados na sua garagem, por falta de motoristas em seu quadro de pessoal. Dentre os veículos que prestam serviços, destacamos que um Fiat Ducato, placa tal, do proprietário tal, possui 44 multas. Obrigado, Douglas. Depois acho que são fotos, né? Pode descer mais um pouquinho. Aí é o relatório propriamente dito e tal. Essa listagem, né? Placa, veículo e por aí vai. Bom, eu acho que é bastante preocupante. É bastante preocupante. Transporte escolar tem sido uma pauta que essa casa discutiu algumas vezes. Nós recebemos pais bastante insatisfeitos com o modelo, bastante insatisfeitos com a prestação de serviços. E aí nós recebemos esse relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então eu queria propor para todos os colegas, né, que nós fizéssemos conjuntamente
um encaminhamento disso para o Ministério Público tomar providências. Porque esse é uma escola, porque, como eu disse, eles pegam por amostragem, né? Eles vão lá, pinçam uma escola, né? As outras escolas podem estar igual, pode estar pior, tomara que esteja melhor. Mas me parece que esse é um cenário meio que geral do transporte. Então, eu acho que esse relatório ele é bem feito, ele é bem descritivo, ele tem fotos, ele tem citações, né? E, pois não, Rubinho, pois não. Só fazer uma parte aí, aproveitando até o ensejo dessa documentação, que seria muito importante. Eu até cheguei a comentar em uma ocasião que eu fiz uma representação em relação à questão do transporte escolar para o Ministério Público. Essa representação foi recebida pelo MP. Até o momento eu não recebi nenhum arquivamento, tenho uma ciência em relação a essa situação. Lá eu junto todas as cartas que me foram dirigidas por todas as mães em relação à questão da lei estadual, a questão da barreira física que a gente tanto debateu aqui, incluiu na lei para que isso fosse aplicado e não foi aplicado. Então, eu fiz essa representação. Eu gostaria muito, obviamente, se todos concordarem, a gente poder encampar encaminhando isso, ou mesmo, ao invés de incluir os dois, anexar, porque vai ser mais um fundamento, uma substância para que isso seja, de uma vez por todas, resolvido, né? Porque as mães há muito tempo lutam por isso, a gente sabe, os pais também, todas as pessoas. As cartas, se vocês... Um dia eu trago até a cópia. A leitura das cartas já motiva justamente por isso, porque elas demonstram a precariedade do transporte, a falta de total senso em relação à questão da parada ou não do ônibus. As crianças a pé, na chuva, sem qualquer monitoramento. Então, isso só vai ajudar e acredito que aí o Ministério Público vai tomar uma providência. Eu já conversei a respeito disso e a gente espera que isso seja realmente resolvido. Então, gostaria de pedir aí o auxílio de todos os vereadores, a gente encampa e anexa aí, fundamentando as duas providências aí. Obrigado. Senhor presidente, quando eu falo que é possível, é possível. Nós, semana passada, rejeitamos um projeto de lei vindo do Executivo, da Secretaria de Educação, um veículo de R$100 mil. A partir do momento que nós aprovássemos esse projeto, nós seríamos coniventes com isso. Nós estaríamos dando um carro luxuoso para algumas pessoas e nossas crianças andando sem cinto de segurança, pneu careca, o ônibus cacareco. Viu como é possível, senhor presidente? Um único projeto de lei. 100 milhões ali, acabou. Agora imagina se conseguíssemos toda essa união no orçamento público municipal, que chega a 200 milhões. Então, um projeto de lei, guardadas as proporções, nós vamos ajudar essas crianças que o Tribunal de Contas apurou. Diferente do que o Hernani fala na rádio, que o Tribunal de Contas quer puxar o tapete dele, eu falo, é doido falar um negócio desse na rádio. O Tribunal de Contas são auditores capacitados, concursados, diferente da administração dele, não é nenhum cabide de emprego, eles estão lá porque são capacitados. Aquilo dali é mentira, gente? Não é. Então, não é o Tribunal de Contas que está puxando o tapete dele, é ele mesmo que está se enrolando no tapete e caindo. Então, a Câmara tem um papel importantíssimo. Negamos esse projeto de lei, vamos dormir com consciência tranquila, que a partir do momento que fosse aprovado, criança pode pegar fogo, criança pode cair, quebrar sem cinto de segurança. E seríamos coniventes com todas essas irregularidades apontadas pelo TC. Então, senhores vereadores, senhora vereadora, cada projeto de lei que chegar aqui tem que ler, reler, ver de onde está tirando, de onde está colocando, de onde vai vir, de onde que vai embora. Então, temos que fazer a nossa parte. Por isso que eu parabenizo os senhores por ter rejeitado o projeto de lei da semana passada. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rubinho. E conte com a nossa assinatura para ambas representações. Obrigado. Tá Então, concluindo? para concluir. Então, assim, para fechar aqui a minha fala, acho que seria de bom tom, como o Rubinho disse, todos nós encaminharmos para que o Ministério Público vê se a pensa naquela peça.
ou abre uma nova. E eu acho que essa casa tem que estudar, porque eu acho que transporte público escolar, né, é um tema muito sensível, e eu acho que, como o Tribunal de Contas é um órgão de apoio do Legislativo, pago lá, né, vinculado à Assembleia Legislativa, mas que apoia todas as câmaras municipais, que essa casa também se manifeste no sentido de ir atrás, porque isso aqui é uma dentro de um universo. Mas a gente retratar os outros, e eu acho que nesse sentido, propor uma comissão especial de inquérito para avaliar o transporte escolar. Nós não podemos fechar os olhos para isso aqui, pessoal. Uma coisa é o Ministério Público tocar com base nesse relatório, ótimo, excelente, mas eu acho que a gente tem que colocar o dedo na ferida e ver de fato os problemas que estão acontecendo e que já são antigos e todo mundo sabe. Então eu acho que a gente pode refletir essa semana, digerir isso aqui e semana que vem a gente vê que rumo a gente vai tomar, mas tomar alguma coisa. Agilizar, viu, o processo, Sim. viu, vereador? Sem dúvida. Obrigado, senhor presidente. Eduardo, pode rapidinho. Faz favor, está autorizado. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, aos internautas, ao público presente. Rafael Cossian, é o seguinte, eu estou aqui e nós representamos os pais desses alunos dos ônibus, né? Temos alguns pais aqui. Então, dentro de tudo que o Rafa falou e do gasto que se tem, nós, como que a gente pode aceitar o gasto e os nossos filhos, que nem uma mãe que está ali fora, falou, meu, eu gasto R$250 por mês para o meu filho ir na escola. E às vezes sem condição de gastar isso. E nós vemos o nosso dinheiro ir para o ralo. Aí nós temos um documento, até que me deu foi a dona Grácia, de que lá em São João da Boa Vista, a secretaria lá fala assim, que não passa o ônibus, não quer pegar as crianças, e isso daí é problema somente da prefeitura do município, e não da Secretaria de São João. Então não passa porque o Hernando não quer, ou a prefeitura, não vou falar nomes aqui para não acusar ninguém, mas a gente sabe por quê. Não passa porque eles não querem. A Fabiana, que aqui está, esse dia atrás falando para mim assim, Edu, o ônibus passou na porta da minha casa. E o motorista disse assim, né, Fabi? Não posso pegar, não posso levar, mas passou na porta da casa dela, pegou as crianças 1 quilômetro na frente para levar e passou na porta da casa dela vazio. E não pegou 2 crianças dela, o Pedro, que tem 13 anos, e o Davi, que tem 5 anos. E ela ali no ponto, esperando, em frente ao Minucim. E pegou ali na rua São Pedro, dá 1 quilômetro. Não pegou as crianças do Chico Xavier, mas pegou ali 500 metros para frente na rua São Pedro. E nós vemos o nosso dinheiro gasto assim. Aí errado é nós de vir aqui reclamar? Errado é nós de exigir o que é nosso, sendo que a secretaria de lá de São João, ela tirou o corpo dela fora, ela falou que é problema somente do município, que ela não tem nada a ver. Se tirou é porque o prefeito, o executivo quis tirar. Não tirou porque ela mandou tirar. Temos o documento. Então a gente vem aqui reclamar, não é porque somos ruins, queremos fazer baderna, não é nada disso. É direito nosso. E nós exigimos o que é direito nosso. Como é direito de vocês não ajudar as pessoas, a gente entende, é lei, nós também queremos o nosso. É só isso. Mais nada. Agora, eu acho injusto nós deixarmos as crianças lá em pé plantada, às vezes no frio da manhã, ou às vezes no sol escaldante de meio-dia, 1h da tarde, o ônibus passar e o cara vai assim, eu não posso levar. Mas pegar da frente. A pé. Isso que eu não entendo, Rubinho. É isso que nós não entendemos, cara. Ô, Rubinho, é a mesma pista. Do início ali do Lofrano até o de novo, é a mesma pista. O cara passou em frente ali, o minucinho, o trajeto da mesma, e não pegou, mas pegou 1 quilômetro para frente. Não cabe na cabeça. E eu tenho um vídeo, que eu não vou relatar nomes, assim, ó. Uma mãe conseguiu que o ônibus fosse lá no Carlos Edgar pegar uma criança para estudar no Sítio Novo. Uma mãe conseguiu para o ônibus ir lá pegar uma criança, mas o restante ele não pode pegar. Agora, o Rafael, o que eu quero saber é aonde que essa mãe foi para eu ir também. É aquilo que você falou, Mafep, do remédio.
De tirar do bolso, de repente, na cartola e ajudar uma pessoa. Mas e o resto da população? Aí o ônibus vai lá, gasta o combustível para pegar um aluno, mas não pode pegar mais 10, 11, 12, sei lá. Aí a acusação é assim, ó, não vou citar nomes aqui, tá? Mas a acusação é assim, ó, um menino tem deficiência mental e estuda numa classe E, lá no Sítio Novo. Primeiro, no CAIC tem. E se ele tem realmente a deficiência, ele tinha que vir para o Caritas. E pelo georreferenciamento, Rafael, ele tinha que vir para o Euclides. Mas o ônibus vai lá, temos o vídeo. Se vocês quiserem, eu mostro aqui para depois. Mas o ônibus vai lá, pega esse menino e leva ele lá para o Sítio Novo. E os outros alunos não pegam. Não pode. Foi o que ele falou. Ele tem a relação. Então, pelo amor de Deus, falem para nós de onde que essa mãe foi, se vocês souberem, porque a gente também quer ir nessa pessoa. Se ela tem tanto poder assim, a gente também quer ir. Então fica a nossa indignação. Oi, pois não. Não vai. Quando você não toma um chá de cadeira lá, né, para ser atendido. Ela pega um relatório. O relatório ela vai te analisar, ela analisando, ela te liga para ver se ela pode te atender. Quando ela trata a gente bem. É. Então, somos Concluindo, taxados. Dudu. Só para concluir, hoje de manhã, por exemplo, meu filho tive que pegar ele e levar ele na escola. Por quê? Porque o ônibus escolar passa para a ETEC lá, beleza. Mas tem dia que ele passa 10 para 6, tem dia que ele passa 6 e 10. Então não tem um horário certo. Quando troca o motorista do ônibus, então às vezes passa ali 10 para 6, aí até ligou para o menino que pega lá na Casa de Cultura e me falou assim, mas ele já passou. Mas qual é que passou aqui então? Ele passou aí umas 10 para 6. E normalmente era para passar 6 e 2, mais ou menos. E não passou. Então eu quero concluir a minha fala. Vem aqui para você falar também, se você quiser. Da indignação que a gente tem do dinheiro indo pelo ralo, como já foi dito muitas vezes aqui, e os nossos filhos que têm esse direito, não usufruem do direito que temos. Tá bom? Obrigado. Rodô, passa só o nome hoje. Rapidinho, Pedro. Só Tem nego bom aqui no meio também. de veículo bom, né? Nego bom, motorista bom. Tá. Não pensando no dinheiro, mas pensando nisso.
porque dinheiro tá aí, vai, vem, ninguém sabe para onde vai. A educação deles, se não eles não der, amanhã eles é um traficante, eles estão roubando, eles estão matando pai, estão matando mãe. A educação a gente dá dentro de casa, mas se eles não tiverem um ensinamento na escola, com dignidade, eles não vão ser ninguém amanhã. E pode ser ele estar sentado numa cadeira dessa daqui amanhã. Muito bem, Pedro. Não, rapidamente, só o Rafa estava comentando aqui, assim como foi apontado alguns veículos em mau estado, também tem alguns apontados como bons veículos, bons motoristas. Agora, só uma sugestão que eu queria fazer, né, até como a gente ficou aqui sem resposta para dar, a lei que foi criada, que era prometida que ia resolver o problema, não resolveu problema nenhum. Então, eu queria aqui fazer uma sugestão para nós, como vereadores. Eu ia inicialmente jogar a bomba para os vereadores da base, para trazer uma resposta da secretaria e tal, mas eu acho mais fácil a gente convocar a secretária aqui, convidar e posteriormente convocar ela para vir aqui trazer esclarecimentos a respeito do transporte escolar. Ô Pedro, é muito válida a sua sugestão. Nós teremos, no dia 24, uma reunião, segundo nós recebemos a informação, com todos os vereadores, e aqui eu já quero... eu não gosto de usar o termo convocar, mas que todos nós possamos efetivamente estar presentes nesta reunião. Pedimos tanto, não é? Esta pode ser uma primeira abertura a todos os vereadores. E os secretários estarão presentes. Vamos levar essa preocupação, não é? Já nos comprometemos aqui a levar esta pauta para a secretária da Educação, não é? E nós queremos pedir encarecidamente, neste momento, neste plenário, que a secretária de Educação esteja presente nesta reunião, não é? Não, nós vamos, os vereadores vão se reunir com os secretários, não é? Então, a secretária da Educação, certamente ela estará... Não, mas nós vamos... só os vereadores que vão se... A ideia que eu dei seria para evitar um disque-me-disque de a gente levar uma informação, eles passaram a informação para a gente passar outra. Então, talvez convidar ela para vir aqui. Na tribuna? Numa tribuna. Pode ser. Porque aí traz as mães, traz os... a gente pode apresentar o convite na terça que vem? Sim, né? nós... Se for possível. nós convocamos, nós convocamos e, se for necessário, nós faremos judicialmente. Pois não. Eu acredito que todos os vereadores têm conhecimento em relação a munícipes que estão enfrentando. Então, sexta, nós já vamos ter essa prévia com os secretários, a sexta que vem, porque a questão do... Primeiro, nós temos que iniciar o convite. O convite, ela pode aceitar ou não. Então, para não criar uma expectativa em relação a isso, nós já aproveitamos dessa oportunidade que o presidente disse, de estarmos reunidos com ela e levantarmos a questão. Aí, cada vereador que tem seus conhecidos já fala mais ou menos o que aconteceu. Eu acredito que é o primeiro passo. E é interessante também, como o vereador Pedro disse, a convocação para que ela dê as respostas que os senhores encaminharem. Então, a gente já vai antecipando, conforme o presidente disse, e fazer um pedido de convidar, de forma gentil, que ela venha. Caso contrário, nós utilizamos os métodos legais de convocação, o que é obrigada a vir. Acredito que ela venha, e o que nós tivermos já de informações antes desse ofício chegar... Hoje a gente teve uma novidade boa da questão da contratação do motorista, a questão dos veículos. O que a gente for tendo de notícia, a gente vai passando para vocês, isso é fácil. Mas também a gente não pode abrir mão da secretária atender a comunidade. Sim. Então a gente já trabalha a questão dos vereadores, faz tempo que a gente está pedindo isso, e é fundamental um funcionário público atender o público. É o mínimo que se espera. Então, a gente trabalha a questão legislativa e executiva. Assim que tivermos uma informação, passamos para vocês. E depois nós trazemos ela aqui para a nossa casa e vamos resolvendo a questão.
Não, por isso que a gente vai passando. Tá, mas nós vamos questioná-la, vamos trazer nós vamos questioná-la, os vereadores terão a oportunidade de estar com os secretários, e eu repito, nós gostaríamos que a secretária, todos os secretários estivessem presentes, mas de forma especial a secretária da Educação, já que o expediente livre de hoje foi para a maior parte do tempo para abordar este assunto de transporte escolar. Vieram na casa certa. Vocês vieram na casa certa e nós, dentro das nossas prerrogativas, levaremos esta preocupação, não é? E, como o Rubinho disse, nós já nos comprometemos, não é? Me parece que todos os vereadores estão de acordo a fazermos o encaminhamento, não é, deste relatório, porque trata-se de segurança, não é? São crianças, talvez sendo transportadas de forma equivocada, perigosa. Todos nós temos ou teremos filhos, então nós temos que nos preocupar com isso. Então fica aqui o nosso compromisso da Câmara, né, de convidar, convocar e também questionar pessoalmente nesta reunião do dia 24 a secretária exclusivamente sobre este tema. Tá bom? Nós estamos encerrando o expediente livre, passamos para a 12ª sessão extraordinária. Vereador Paulo Sérgio Ferreira. Projeto de lei número 69 do Poder Executivo Municipal, de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município por superávit financeiro percebido em 2018, vinculado à conta de incremento temporário do piso de atenção básica. Projeto de lei número 69 está em votação, em discussão. Os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 69 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 70 do Poder Executivo Municipal, de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do programa do município, tendo em vista o convênio a ser firmado com a União para recapeamento da Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, do trecho entre a Feira do Produtor e trevo da Avenida Euclides da Cunha. Projeto de lei número 70 está em discussão, em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 70 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 71 do Poder Executivo Municipal, de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do programa do município por excesso de arrecadação das transparências do governo federal ao SUS. Projeto de lei número 71 está em discussão, em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 71 foi aprovado por todos os vereadores. Nós estamos encerrando a 10ª sessão extraordinária. Tenham todos uma boa noite, bom retorno para suas casas.